Meu nome é Dona Lúcia, tenho 72 anos e vivi a maior parte da minha vida como costureira. Passei horas enfurnada entre tecidos, linhas e o som da máquina, que se tornou como uma velha amiga. Essa máquina não era apenas um instrumento de trabalho, mas também um local de reflexão e lamento. Durante todo esse tempo, guardei um segredo pesado, como uma faca afiada escondida dentro de um pano. E hoje, sinto que essa faca finalmente deve ser utilizada. A gota d'água que despertou minha coragem ocorreu quando soube que a cidade iria inaugurar uma praça em homenagem ao meu falecido marido, Carlos. Ao ver seu nome gravado em um cartaz na entrada da igreja, meu coração se apertou de uma forma que me fez tremer. Na frente do público, seu nome era celebrado como se ele fosse um herói. Mas aqueles que não conheciam a verdade mal sabiam da traição e dor que ele e minha melhor amiga, Ana, me infligiram. Essa reverência me feriu como uma lâmina, e assim, a mágoa que eu escondia há tanto tempo retornou com força. Carlos não foi apenas um marido, ele foi o amor da minha vida. Havia promessas, sonhos e esperanças que foram despedaçados por sua traição. A dor da descoberta daquele amor escondido me atingiu como um raio. Lembro-me claramente do dia em que Ana apareceu com um sorriso enganoso, enquanto minha alma se despedaçava por dentro. Eu que sempre acreditei na lealdade e na amizade, me vi isolada em um mar de desconfiança e mágoa. O que deveria ser um lar se transformou em um campo de batalha de emoções, com a traição fincada a cada dia em minha lembrança. Nos últimos 50 anos, a sombra daquela traição seguiu-me como uma companheira indesejada. Ao olhar para o que Carlos e Ana construíram, sentia que o peso do segredo se tornava insuportável. Eles viveram suas vidas como se nada tivesse acontecido, desfrutando do respeito e da admiração de todos, enquanto eu me afundava naquela dor. Quem guarda a verdade teme a dor, dizia meu falecido marido Antônio, mas eu percebia que o verdadeiro perigo estava em permanecer calada, permitindo que a injustiça triunfasse. Quando a ideia de revelar o segredo começou a se formar na minha mente, percebi que já era hora de costurar a verdade com coragem. O dia da inauguração estava se aproximando e, pela primeira vez em anos, sentia que minha voz seria ouvida. O silêncio me tornara prisioneira de minhas próprias memórias e agora estava decidida a romper com esse ciclo. Lembrei-me de cada momento, de cada lágrima que derramei por causa daquela traição. A dor, embora ainda presente, começava a se transformar em algo mais forte. A determinação. Não podia mais ver Carlos ser homenageado enquanto a ferida pulsava em meu coração. O evento na praça seria a oportunidade perfeita para liberar todo o peso que carregava. Agora, meu nome e a verdade que tanto guardei estavam prontos para serem revelados. Era hora de agir. A faca que esperei usar durante todos esses anos estava pronta para cortar os laços de uma mentira que arruinou a minha vida. A hora de mostrar quem Carlos e Ana realmente eram tinha chegado e eu não me deteria. Hoje começaria meu caminho rumo à justiça e a verdade finalmente enfrentaria a luz do dia. A memória é um fio delicado. Como costureira, aprendi a amar o toque suave do tecido e a resistência do fio. Mas houve um dia em que o fio da minha memória se rompeu, deixando escapar um turbilhão de sentimentos que eu só conseguia ignorar. Foi numa tarde nublada, há mais de 50 anos, quando tudo começou a desmoronar. Eu estava em casa,
cuidadosamente costurando uma blusa para uma cliente querida, enquanto a luz fraca da lamparina me envolvia como um abraço. O cheiro do café fresco pairava no ar, um aroma que me trazia conforto e me fazia sentir que, mesmo em dias difíceis, a rotina era uma amiga. Naquelas horas, aguardava Carlos voltar do trabalho. O tempo parecia arrastar-se e eu mal sabia que a própria vida estava prestes a me ensinar uma lição crua. Então, a campainha soou. Quando abri a porta, vi Ana. Tinha seu jeito leve, como se a vida a cercasse de um brilho ininterrupto. Ela entrou e muitas vezes quem a via não suspeitaria do veneno que escondia sob aquele sorriso. Logo minhas dúvidas foram despejadas sobre mim como um balde de água fria. Ana tinha uma expressão que não encaixava, como se estivesse com um segredo que não poderia guardar. Oi, Lúcia, vim te ver. Trouxe umas revistas novas, disse, tentando deslizar pelo assunto. Mas naquela manhã, meu coração já desconfiava. A conversa foi morna, cheia de sorrisos forçados e olhares inquietos. No fundo, eu sabia que algo estava errado. Carlos sempre me ensinou a valorizar a amizade, e Ana era minha confidente. Eu desejava ser a mulher que acreditava que as pessoas eram sempre honestas. No entanto, essa ilusão ficou mais frágil a cada momento. A verdade chegou de forma sutil, mas devastadora. Cerca de uma semana depois, ouvi murmúrios que já me faziam companhia. A vizinhança, com seu calor e acolhimento, também trazia os rumores mais cruéis. A traição não me foi revelada como um golpe de amor, mas como uma fofoca sussurrada com malícia. Um amigo comum, que desejava me proteger, me disse, ainda que com muita hesitação, que havia visto Ana e Carlos juntos no parque, rindo e se abraçando de maneira íntima. Aquelas palavras cortaram tão profundamente que pareciam atravessar meu ser como uma espada. Eu precisava confrontá-los, saber a verdade, e, ao mesmo tempo, eu temia a confirmação do que todos os meus sentidos insistiam em me alertar. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa, o ambiente estava pesado. O cheiro do seu perfume misturava-se com as lembranças e a dúvida se transformou em um peso insuportável. Carlos, precisamos conversar, disse, me esforçando para manter a voz firme enquanto a dor me torturava. Ele hesitou, e isso foi tudo que precisei para confirmar minhas suspeitas. Quando comecei a expor meu coração, as palavras fugiram de mim como pássaros assustados. Perguntei sobre Ana, e a incredulidade em seu olhar me fez sentir como se estivesse prestes a despedaçar. Ele tentou se defender, mas cada palavra que saía de sua boca era como uma bomba me atingindo. É só amizade, Lúcia. Você está exagerando, ele disse. Mas eu sabia, eu sentia. As insinuações de um amor escondido dançavam ao meu redor como um fantasma. Eu queria gritar, mas a dor me sufocava. As semanas seguintes foram um pesadelo. Eu observava a Ana. Ela visitava a casa como se nada estivesse acontecendo. No fundo, cada risada sua me lembrava de um punhal girando em minha carne. O lar que construímos se tornou um campo de batalha emocional, enquanto eu tentava ignorar o que minha intuição já deixava claro. O amor que deveria unir agora apenas me isolava. Cartas, fotos que guardara, testemunhos escritos de momentos que antes eram felizes agora se transformaram em evidências da traição. A cada despedida forçada com Ana, minha alma se despedaçava. Nos encontros com amigos, eu me sentia como uma atriz em uma peça, interpretando
um papel que não desejava mais. Minha vida se tornava uma farsa. As memórias se tornaram ardilosas e cada lembrança de um sorriso ou de uma risada compartilhada agora era uma lembrança arruinada. Um dia, enquanto organizava algumas roupas, encontrei uma foto de Carlos e Ana, tirada numa viagem alegre aos campos. O que antes me trazia alegria agora estava manchado e carregado de dor. Quis que o chão se abrisse e me engolisse. Mas o tempo é cruel e ensinador. Com o passar dos anos, percebi que cada lágrima derramada por causa daquela traição me tornava mais forte. O peso do silêncio se tornava uma carga insuportável. A injustiça de eles viverem à solta, enquanto eu ficava presa a lembranças ruins, se tornava mais evidente. Quem guarda a verdade teme a dor, dizia Antônio. Mas a dor de permanecer calada era muito maior do que qualquer traição. O dia da revelação estava se aproximando e eu precisava ter coragem para enfrentar o que estava por vir. Não se tratava apenas de desconstruir a imagem de Carlos e Ana, mas também de libertar a mim mesma da dor que os anos não curaram. Com a determinação crescendo, olhei ao meu redor, cada canto da casa repleto de memórias, bons e ruins. O evento na praça estava se aproximando e, pela primeira vez em muito tempo, senti que minha voz seria ouvida. O silêncio já não era mais uma prisão. Hoje, meu segredo se tornaria uma nova história. Finalmente, a dor se transformaria em poder e a traição em verdade. Era hora de agir. Finalmente, a ideia de revelar a verdade começou a se cristalizar na minha mente. O peso do segredo que eu guardara por décadas estava se tornando insuportável. Nas semanas que antecederam a inauguração da praça, uma determinação crescente preenchia meu coração. Era hora de fazer justiça. Passei longas horas remexendo em caixas no chão onde guardava relíquias do passado. Cada pedaço de papel, cada carta, se tornava uma nova peça de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Minhas mãos, que tantas vezes viraram tecido em roupas, agora estavam destinadas a costurar um discurso que expusesse a amarga realidade da traição. Revisitei as cartas que escrevi para Carlos, na esperança de expressar meu amor e os sonhos que nutrimos juntos. Cada uma delas me lembrava do tempo em que acreditava na sinceridade de nossa vida em comum. Mas agora elas estavam manchadas pela traição que me feriu profundamente. Naquele momento, decidi que falaria com seu Pedro, meu amigo de confiança e advogado aposentado. Ele sempre foi um homem sábio e justo. Seu olhar compreensivo me deu um impulso inesperado de coragem. Num dia ensolarado, encontrei seu Pedro sob uma antiga árvore no parque, bem próximo da praça, onde em breve a homenagem a Carlos ocorreria. Assim que o encontrei, aliviada, compartilhei com ele meu plano. Ao ouvir minhas palavras, um sorriso de cumplicidade surgiu em seu rosto. É bom saber que você decidiu agir, Lúcia. A verdade deve vir à tona, ele me disse. Com a ajuda de seu Pedro, começamos a articular cada detalhe do plano. Precisávamos formalizar as provas que eu reunira. Fotos, cartas e relatos que eloquentemente contavam minha história. Cada canto da minha casa tornou-se um centro de planejamento, enquanto eu organizava os documentos em um dossiê. A mesa da cozinha estava coberta de papéis, e ao redor deles escrevi e reescrevi o que se tornaria um discurso poderoso. A cada linha que traçava, minha confiança aumentava. O alvoroço na cidade crescia à medida que a inauguração se aproximava. O aroma das flores que adornavam a praça
mesclava-se ao meu nervosismo. Ao ensaiar o discurso em frente ao espelho, percebi que não estava sozinha nessa luta, e a raiva e a dor estavam se transformando numa coragem robusta. O amor que um dia me uniu a Carlos agora ficava distante, enquanto eu me preparava para expor a verdade. Porém, a cada ensaio, as memórias que antes me enfraqueciam tornavam-se combustível para a minha determinação. Encontrei um propósito em cada lágrima que uma vez derramei por causa daquela traição. As lembranças passaram a ser um lembrete de que eu era mais forte do que imaginava. O silêncio que me aprisionara agora se tornaria uma ferramenta de libertação. Conforme o dia da inauguração se aproximava, meus sentimentos se intensificavam. Sabia que a verdade tinha um poder imenso e que a hora de enfrentá-la era chegada. Preparando-me para subir ao palco, visualizei a reação das pessoas ao ouvir minha história. A comunidade, que tanto admirou Carlos e Ana, precisava saber quem realmente eram. O evento na praça seria o cenário certo para minha revelação. A resiliência crescia dentro de mim como uma nova roupagem, e a certeza de que a verdade seria ouvida iluminava meu caminho. Quando olhei pela janela um dia, assistindo à agitação da montagem do evento, sentia que não havia mais tempo a perder. Hoje, o que fora um lar de recordações amargas se transformava em um bastidor para um novo ato da vida. A última linha do meu discurso se formava em minha mente. Visualizei-me como uma costureira, unindo cada ponto da minha narrativa em um grande tapete de verdades. O peso do passado se tornava leve à medida que a libertação se aproximava. As palavras que antes pareciam impossíveis agora dançavam nos meus lábios, prontas para serem pronunciadas. E assim, finalmente, a hora de agir chegava. Hoje, ao subir ao palco, eu não estaria apenas revelando a traição, mas também construindo um novo caminho para a minha vida. Minha história não seria apenas uma triste lembrança, mas um hino de justiça. Meu desejo de liberdade pulsava como um novo tecido se entrelaçando em meu ser. Era hora de dar voz à verdade e transformar a dor em força. Conforme o dia da inauguração se aproximava, meu coração pulsava forte, como se estivesse em sintonia com a agitação que dominava a praça. Flores estavam sendo dispostas, faixas e bandeirinhas coloridas preparavam o cenário para a celebração, enquanto meu espírito se preparava para um embate muito mais íntimo e profundo. O evento estava prestes a dar início a um novo capítulo para mim, e eu tinha que fazer cada detalhe conto para o que viria a seguir. Na madrugada do evento, sentei-me na mesa da cozinha, diante do meu dossiê. O cheiro do café recém-passado preenchia o ar enquanto eu revisava minhas anotações. Era como preparar uma receita familiar, buscando as palavras exatas que iriam dar sabor à revelação. A cada página, o nervosismo beliscava meu estômago. Olhando para as fotos de Carlos e Ana, eu via não apenas a traição, mas o amor que eu ainda nutria por um homem que não merecia, e a amizade que se dissipou nas traições. Era meu momento de transformar essa dor em clareza. A imagem de Ana, uma mulher que eu uma vez chamei de amiga, estava na parede diante de mim. Coloquei uma foto dela ao lado de Carlos em um evento passado, cercada por sorrisos e risadas. Agora, eu a via de maneira diferente, como a mulher que ajudou a destruir o que eu considerava um amor verdadeiro. Transformei essa dor em motivação, e cada lágrima que havia derramado serviu para afiar a lâmina do meu discurso. A estratégia que elaborei em conjunto com seu Pedro foi rigorosa. Para ser eficaz,
Eu precisava de um discurso claro e contundente. Meu plano consistia em não apenas expor a traição, mas fazer com que todos vissem as consequências das ações de Carlos e Ana nas vidas dos outros, especialmente a minha. Aprendi a tecer não apenas roupas, mas narrativas, e estava decidida a fazer isso na manhã seguinte. Na noite anterior, liguei para alguns amigos e familiares pedindo que estivessem presentes na inauguração, não apenas como suporte, mas como testemunhas da verdade que estava prestes a ser revelada. Assim que os convites foram enviados, a expectativa começou a crescer na cidade. Outros que também sofreram nas mãos de Carlos e Ana, embora silenciados, começaram a aparecer mostrando solidariedade e oferendo apoio. O evento chegou. A praça estava repleta. A comunidade tinha se reunido para celebrar a memória de Carlos, e a felicidade nos rostos das pessoas me deixou nervosa. Ouvia risos e conversas alegres sobre a história dele, o legado que deixara. No entanto, eu sabia que por trás da fachada havia uma verdade que precisava ser exposta. Quando o mestre de cerimônias chamou meu nome, o mundo ao meu redor se calou. Senti um frio na barriga, mas quando subi ao palco, a coragem tomou conta de mim. Usando um vestido que eu mesma havia costurado, sentia que as costuras eram um reflexo do meu próprio espírito, forte mas delicado. Segurei o microfone e, ao olhar para o público, vi caras conhecidas e desconhecidas, todos desfrutando da celebração, mas mais importante, vi os rostos de quem eu amava, aqueles que acreditaram em mim e em meu silêncio. Respirei fundo e coloquei tudo o que aprendi sobre honestidade e resiliência em minha voz. Boa tarde a todos. Meu nome é Dona Lúcia, e hoje eu sou mais do que a costureira que muitos pensam que conhecem. Hoje eu sou a voz da verdade. Enquanto pronunciei cada palavra cuidadosamente, os olhares se fixaram em mim. Falei sobre o amor que um dia tive por Carlos e como a traição arruinou não apenas meu lar, mas a própria essência da amizade. Cada frase que proferi parecia pegar força de todas as minhas memórias. Cada lágrima que derramei indiciava como a dor havia me moldado. O que eu imaginava um momento difícil estava se transformando em um hino de libertação. Ao descrever as cartas e as evidências da traição, vi a reação do público mudar. Algumas pessoas olharam para Carlos e Ana com desconfiança, enquanto outras pareciam chocados pela revelação. A verdade começou a ecoar como um tambor forte e claro. Carlos queria que todos o vissem como o grande homem da cidade, continuei. Mas uma cidade construída sobre mentiras é uma cidade destinada a cair. Com cada palavra, a reação da multidão se intensificava. Algumas pessoas começaram a sussurrar e se olhar com desapontamento. Eu sentia que estava ganhando terreno, conquistando a voz que por tanto tempo me foi negada. Quando mencionei a traição de Ana, vi seu semblante mudar. Carregava o peso da vergonha em seu olhar. O impacto das minhas palavras reverberava. Ela era uma amiga que prometeu solidariedade, mas tramava por trás. Um conto de fadas que se transformou em um pesadelo. Ao ver o olhar petrificado dela, a adrenalina tomou conta de mim. Me lembrei das noites que passei, me perguntando se algum dia conseguiria me libertar daquele peso. E agora estava feita a escolha de revelá-la completamente. Meus olhos se fixaram em Carlos e Ana, e a verdade se desenrolava na minha mente como um tecido sendo despedaçado. Reforcei o quanto a traição impactou minha vida e o quanto essa dor me tornou mais forte. Ao ressoar minhas palavras, era como se cada uma delas
estivesse também costurada na alma da cidade. Quando terminei, um silêncio pairou sobre a praça. Eu não esperava aplausos. Apenas a quietude da verdade penetra o coração de todos. E naquele silêncio, comecei a perceber que a minha voz dava margem a outros. Assim que desci do palco, olhares de reprovação e empatia se voltaram para mim. As ações de Carlos e Ana estavam sendo reavaliadas. Ouvindo os murmúrios, percebia a distância que começava a surgir entre eles e a comunidade. Os rostos que um dia admiraram Carlos agora estavam marcados de dúvida. O peso que carreguei por anos não apenas se dissipava, mas agora era compartilhado. Ao olhar para trás, eu via pela primeira vez que a história não apenas pertencia ao meu coração, mas agora estava entranhada na memória coletiva. O dia tinha finalmente chegado, e a luta pela verdade estava apenas começando. Após ter revelado a verdade ao público, um misto de euforia e apreensão começou a fluir dentro de mim. Com certeza, as palavras que proferi na praça ecoariam por muito tempo, mas sabia que não era o fim. A verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos e Ana não iriam ficar parados e eu tinha que me preparar para a onda de reações que seguiria. A primeira coisa que fiz foi buscar o apoio de pessoas que também sofreram nas mãos deles. Foi então que decidi organizar uma reunião na minha casa. Queria reunir amigos e conhecidos que tinham suas próprias histórias para contar, vítimas da traição e da manipulação daquela dupla traiçoeira. A noite parecia saturada de expectativa quando convidei essas pessoas, todas trazendo um pouco da sua dor e esperança. Naquela primeira reunião, fui surpreendida pela presença de mais almas solidárias do que eu imaginava. Um sentimento de comunidade começou a crescer entre nós. Sentadas em torno da mesa da cozinha, nós éramos uma fusão de vozes afetadas pela deslealdade de Carlos e Ana. Enquanto compartilhávamos nossas histórias, percebi que não estava sozinha nessa luta. Histórias de traição, desilusão e mágoa se entrelaçavam, formando um tecido poderoso de resistência. Cada relato ecoava como a batida de um tambor, cada lágrima derramada representando não apenas dor, mas também a força da união. Naquela noite, senti que cada pedaço do meu passado se unia a algo maior. A dor que eu havia carregado em solidão agora estava sendo compartilhada, transformando-se em determinação e empoderamento. Um mecanismo de defesa começava a se instalar entre nós, construindo uma rede de suporte que se fortaleceria a cada encontro. As histórias que antes eram apenas eco de minha lufada de alívio, agora se tornavam o hino da nossa resistência. Conforme organizávamos mais reuniões, planejei uma estratégia para expor a verdade da forma mais eficaz. Não queríamos apenas reviver nossas dores, mas anunciar uma nova era em que a verdade prevaleceria sobre a mentira. Com a ajuda de seu Pedro, começamos a preparar um evento onde não só eu, mas todos teriam a oportunidade de falar. Uma ideia inovadora serviu de alicerce para nosso planejamento: criar uma noite de verdades. Uma ocasião na qual qualquer um que tivesse algo a dizer poderia subir ao palco e compartilhar sua experiência. E o que melhor maneira de iluminar a traição de Carlos e Ana do que unir todas essas vozes que, por tanto tempo, permaneceram em um lamento silencioso? O dia do evento se aproximava. As articulações tomavam forma e o apoio da comunidade se tornava crescente. Convidei pessoas influentes da cidade, aqueles que antes traíram sem saber a verdade e agora se tornariam aliados.
O sentimento de união já não era simplesmente uma intenção. Era uma força palpável que crescia a cada prova apresentada, a cada figura que se juntava ao nosso movimento. Os desafios que Carlos e Ana enfrentariam estavam apenas começando. Nós percebíamos que a manipulação deles, que antes silenciava e amedrontava, agora sucumbia a uma lente de transparência. A narrativa que antes era seu campo seguro estava começando a murchar como flores sob o frio. A cidade estava finalmente acordando. Na véspera da noite de verdades, eu revelei a um grupo de amigos que a intenção era espalhar panfletos para convidar mais pessoas. Ai, como eu descia aquela rua, distribuí panfletos. A emoção crescia em meu peito. A resposta foi calorosa. As famílias olhavam suas janelas com interesse. O que alguns viam como um evento de Dona Lúcia e suas histórias passaram a se tornar um movimento social. No dia do evento, a energia estava quase tangível, à medida que os participantes chegavam. O local se encheu não só de vozes, mas de esperanças. A atmosfera pulsava enquanto as primeiras pessoas subiam ao palco. O que parecia um sonho distante tornou-se realidade. A primeira a falar foi Maria, uma mulher que havia sido maltratada durante anos nas mãos de Carlos. Ela realmente tocou os corações presentes com sua história de luta e resiliência. O sentimento de solidariedade encheu a sala e as lágrimas começaram a cair como uma árvore que balança ao vento. As experiências de todos foram apenas mais um lembrete do poder que havia na união. Então foi a minha vez. Ao subir ao palco, numa sala mais cheia do que eu jamais imaginei, as lembranças invadiram minha mente. Enquanto olhava para a plateia, lembrei-me do dia em que fui traída, do impacto que levou comigo. Mas agora não era a dor que falava, era a minha força. Senti um frio na barriga, mas a adrenalina me alimentava. Hoje estaremos todos juntos. Comecei. Hoje não sou apenas eu, somos nós. Ao compartilhar minha própria história, percebi que cada palavra que proferia era uma tábua de salvação, não só para mim, mas para todos nós. Reafirmar que não somos vítimas, mas sobreviventes. A verdade, que agora ecoava por todos os cantos, desviava a atenção de Carlos e Ana, aqueles que por muito tempo controlaram a narrativa. As reações do público eram misturadas. Murros de apoio e murmúrios de arrependimento enfrentavam os que permaneciam do lado deles. Quando eu terminei, uma onda de aplausos e gritos de incentivo explodiu. A sensação de estar cercada pela solidariedade que eu sempre busquei foi indescritível. Finalmente, episódios carregados de dor agora estavam sendo utilizados para estancar feridas e proporcionar cura. Ao final da noite, quando as vozes finalmente se calaram e as pessoas começaram a se afastar, olhei em volta, sentindo um misto de alívio e convicção. Havíamos dado o primeiro passo em direção a um novo futuro. Carlos e Ana poderá ter enfrentado uma onda de opressão, mas agora as vozes que haviam sido sufocadas se levantaram juntas. A verdade não é apenas uma arma, é um abrigo. O tempo irá passar, mas nós, juntos, formamos uma comunidade que não se calaria mais. E o que começou como uma luta individual por liberdade se transformou em algo muito maior. Não seríamos mais vistas como vítimas, mas como os guardiões de verdades que precisam ser ouvidas. As próximas etapas de nossa luta ainda estão à frente, mas agora temos a coragem e a força para enfrentá-las. A luta pela verdade
e a justiça acaba de começar, e não há como voltar atrás. Juntas, ecoaremos tão alto que Carlos e Ana não poderão escapar da luz. Após a noite de verdades, a energia da liberdade e resistência ainda pulsava dentro de mim. Entretanto, a sensação de vitória era um prelúdio ao que estava por vir. Eu sabia que Carlos e Ana não ficariam parados e que a luta por nossa verdade, agora partilhada, estava apenas começando. Nos dias seguintes, a cidade fervilhava de rumores e reações. Alguns aplaudindo a coragem, outros defendendo seus ídolos despedaçados. O tensionamento era palpável e se transformava em um campo de batalha que exigia preparação. Certa manhã, enquanto passava um café em casa, recebi uma visita inesperada. Era Ana. Sua presença me provocou instantâneas recordações de dor e traição. Quando vi o nervosismo em seus olhos, percebi que a coragem dela em se apresentar indicava algo novo. Lúcia, começou com uma voz trêmula, eu vim te pedir desculpas. Eu sei que errei. Minhas emoções se chocaram ao ouvir aquelas palavras. Nunca pensei que uma declaração assim sairia de seus lábios. Naquele momento, optei por não encará-la com desprezo, mas sim como uma oportunidade. Ana, você não pode simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo fique bem. Você precisa entender que suas ações afetaram muitas vidas, inclusive a minha. Ouvindo a pulsação do que estava prestes a acontecer, olhei profundamente em seus olhos e fiz uma proposta inusitada. Se realmente quer se redimir, você precisa contar sua verdade ao público. Ana hesitou, o medo visível em seu semblante. Sua vulnerabilidade começou a se misturar com um novo propósito. Mas isso significaria enfrentar todos e expô-los ainda mais, você não acha? Sua insegurança era compreensível, mas a ideia de que sua voz também poderia ser uma ponte para a verdade começou a plantá-la na mente dela. Decidimos que ela detalharia como a traição se desenrolou, admitindo seu papel em toda a confusão que tinha causado. Se ela estivesse disposta a se colocar em risco publicamente, talvez isso poderia ajudar a aliviar não só sua consciência, mas também abrir uma janela para um novo entendimento sobre o impacto de suas ações. Assim, começamos a trabalhar em conjunto para planejar outra sessão, desta vez com Ana como protagonista. Nos dias que se seguiram, a pressão sobre Carlos cresceu. Ele tentava manipular a narrativa com seu charme usual, mas a verdade que emergia na mente da comunidade não poderia ser mais ignorada. A cada dia, as pessoas começavam a se questionar sobre suas lealdades e as escolhas que fizeram. As reações nas ruas, em cafés e mercados, eram de dúvidas e reavaliações das lealdades antes inquestionáveis. Por fim, a coletiva de imprensa foi marcada. Eu e Ana nos unimos, decididas a não apenas falar por nós mesmas, mas por todas as mulheres que se sentiram traídas. O dia da coletiva estava carregado de expectativa. Quando nos sentamos à mesa, pude sentir o nervosismo de Ana ao meu lado, mas ao mesmo tempo, um fogo crescente estava em nós. A hora da revelação tinha chegado e, mais uma vez, estávamos prestes a tocar a alma da cidade. Carlos estava lá e seu olhar de desprezo e raiva me motivou ainda mais. Ele achou que poderia intimidar a todos como o fazia antes, mas desta vez as cartas estavam na mesa. Ana falou primeiro, expôs sua verdade com palavras sinceras sobre os deslizes que a levaram a trair a confiança
que eu, como amiga, tinha nela. Sua vulnerabilidade foi notável e, à medida que ela desvelava cada camada da traição, podia ver o público absorvendo a gravidade do que estava sendo revelado. Carlos tentou intervir, mas a maré já havia mudado. A audiência estava ouvindo e Ana estava, de fato, se tornando a heroína da sua própria história de superação. Ao ver a coragem dela, encontrei o impulso que precisava para também me levantar e compartilhar minha verdade mais uma vez. Falei sobre o impacto que a traição teve na minha vida, como todo o sistema de apoio que eu acreditava não existia mais, e como a união com Ana, mesmo com nossas falhas, consolidou uma nova força dentro de nós. As reações do público eram novamente uma mistura intensa. Alguns apoiavam, outros estavam confusos, mas uma coisa era certa: a conexão entre o público e nossa mensagem era palpável. O apoio emocional que a comunidade começou a nos oferecer me emocionou profundamente. Finalmente, a verdade ecoou como um hino, e o peso das nossas experiências, reveladas sob a luz da verdade, começou a transformar a percepção de Carlos. Ao final da coletiva, a atmosfera era diferente. As conversas espontâneas envolviam refrões de apoio. Rostos outrora conhecidos agora pareciam mais distantes de Carlos e Ana, que viam sua imagem desmoronar. À medida que as pessoas deixavam a sala, o sentimento de que a luta pela verdade e pela justiça se solidificava como um novo pilar na cidade se tornava claro. O impacto das nossas revelações estava apenas começando. Havia uma mudança no ar, um novo espírito de coragem que estava se formando. Não seríamos mais silenciados. Estávamos aqui para contar nossa história, e disso nunca iríamos recuar. Juntas, éramos não apenas as guardiãs de nossas verdades, mas a resistência que brotava como um sinal de esperança. O dia na coletiva não foi o fim da batalha, mas um passo significativo. Os murmúrios de apoio em relação ao que falamos mostraram que a comunidade estava se alinhando ao nosso lado. Carlos e Ana poderiam tentar controlar a história, mas agora havia um exército disposto a resistir e lutar por um futuro mais justo. E eu estava pronta para continuar essa luta. A verdade sempre encontraria seu caminho, e juntas faríamos as vozes serem ouvidas. A luta pela justiça só estava começando e venceríamos. Os dias que se seguiram ao evento da coletiva foram intensos. A cidade pulsava com um novo ritmo, quase vibrando em sintonia com as verdades recentemente reveladas. À medida que falávamos sobre traição, solidariedade e resistência, percebia que as vozes que uma vez estiveram caladas agora echavam por toda a parte, trazendo nova vida à comunidade. A conexão criativa entre nós transformou a dor em poder. Foi em um desses dias que recebi a visita inesperada de Ana. A princípio, sua presença me incomodou, mas percebi que ela estava genuinamente disposta a mudar. Lúcia, estou aqui para agradecer e, mais importante, para compartilhar a minha história, disse com hesitação. Seus olhos demonstravam vulnerabilidade. Eu percebi a oportunidade de discussão aberta. Ana começou a narrar como se deixou levar pela ambição e pelas pressões que Carlos exercia sobre ela. Sua sinceridade me surpreendeu. Nunca pensei que poderia machucar tantas pessoas, confessou. Parecia que ela estava pronta para dar um passo além e assumir a responsabilidade por suas ações. A ideia de que sua voz poderia fazer a diferença começou a germinar entre nós. Se você quer se redimir,
precisa falar publicamente sobre o que fez, propus. Isso pode ajudar não só você, mas também outras pessoas que se sentiram perdidas como nós. Ana ficou em silêncio por um momento, avaliando a profundidade do que lhe propus. Aceitou. Se tivesse coragem para se expor, nós poderíamos realmente formar um círculo de apoio. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Carlos tentava desacreditar nossas ações, mas sua retórica só causava desconfiança. Ele estava perdendo sua influência, e suas táticas manipulativas falhavam com cada nova evidência e história exposta. A narrativa estava mudando, e começamos a sentir que a situação se revertia a nosso favor. Ana e eu organizamos um novo evento onde ela poderia compartilhar sua verdade. O dia da coletiva se aproximava e a expectativa estava no ar. Quando Ana subiu ao palco, observei sua transformação. Sua coragem iluminava o ambiente e, conforme ela expunha seu lado vulnerável, vi as reações dos presentes mudarem, o apoio crescia e a conexão se fortalecia. O público agora via com clareza que Carlos e Ana não eram apenas amigos admiráveis, mas também humanos, suscetíveis a erros. Quando cheguei a meu turno, senti que estava não apenas falando por mim, mas por todas nós. Reafirmei que a traição que vivenciamos não poderia mais ser ignorada. As emoções na sala foram palpáveis. Um misto de apoio e empatia permeavam o ar. Após nossas falas, um clima diferente tomou conta. As vozes na sala trocavam palavras de encorajamento e respeito. Carlos, que até então se achava inabalável, começou a ver seu mundo desmoronar à medida que o apoio a si e a nós se tornava inegável. A verdade estava tomando forma e a solidariedade que cultivamos começou a se solidificar, criando um novo caminho. Ao final da coletiva, a sensação de alívio e convicção inundou minhas emoções. O público demonstrava estar unido ao nosso lado. Carlos e Ana não podiam mais controlar a narrativa como antes. Essa nova força de união e resistência brotava em todos nós. Olhares de desapontamento se tornaram comuns em relação a eles, e a luta pela verdade se tornou um lema compartilhado. Os dias após o evento tornaram-se uma nova fase de reconstrução. O apoio à nossa causa aumentava e a comunidade se fortalecia em torno de princípios de justiça e verdade. As mulheres que estavam em busca de uma voz agora se encontravam na praça, em cafés, discutindo e compartilhando suas também histórias. Isso estava se tornando um movimento, um chamado à ação contra a traição e a deslealdade. Por fim, a paz que anos de dor não permitiram construir começou a se fazer presente. Olhando em volta, percebi que juntos éramos mais do que traições passadas. Éramos agora guardiãs da verdade. A nova energia que sentíamos nos incentivou a continuar em nosso caminho, sempre dispostas a proteger o que construímos. O futuro, não mais repleto de incertezas, era agora colorido pela esperança. Assim, a luta pela verdade não acabava, mas se transformava em um compromisso. Sabia que estávamos criando raízes firmes em um solo que antes foi devastado e agora renascia de maneira exuberante. Cada passo que dávamos mostrava que não seríamos silenciadas e que nossa jornada apenas começava a iluminar outros caminhos pela frente. Ana e eu organizamos um novo evento, onde ela poderia compartilhar sua verdade. O dia da coletiva se aproximava e a expectativa estava no ar. Quando Ana subiu ao palco, observei sua transformação. Sua coragem iluminava o ambiente e, conforme ela expunha seu lado vulnerável,
vi as reações dos presentes mudarem. O apoio crescia e a conexão se fortalecia. O público agora via com clareza que Carlos e Ana não eram apenas amigos admiráveis, mas também humanos, suscetíveis a erros. Quando cheguei a meu turno, senti que estava não apenas falando por mim, mas por todas nós. Reafirmei que a traição que vivenciamos não poderia mais ser ignorada. As emoções na sala foram palpáveis. Um misto de apoio e empatia permeavam o ar. Após nossas falas, um clima diferente tomou conta. As vozes na sala trocavam palavras de encorajamento e respeito. Carlos, que até então se achava inabalável, começou a ver seu mundo desmoronar à medida que o apoio hacia nós se tornava inegável. A verdade estava tomando forma e a solidariedade que cultivamos começou a se solidificar, criando um novo caminho. Ao final da coletiva, a sensação de alívio e convicção inundou minhas emoções. O público demonstrava estar unido ao nosso lado. Carlos e Ana não podiam mais controlar a narrativa como antes. Essa nova força de união e resistência brotava em todos nós. Olhares de desapontamento se tornaram comuns em relação a eles, e a luta pela verdade se tornou um lema compartilhado. Os dias após o evento tornaram-se uma nova fase de reconstrução. O apoio à nossa causa aumentava e a comunidade se fortalecia em torno de princípios de justiça e verdade. As mulheres que estavam em busca de uma voz agora se encontravam na praça, em cafés, discutindo e compartilhando suas também histórias. Isso estava se tornando um movimento, um chamado à ação contra a traição e a deslealdade. Por fim, a paz que anos de dor não permitiram construir começou a se fazer presente. Olhando em volta, percebi que juntos éramos mais do que traições passadas. Éramos agora guardiãs da verdade. A nova energia que sentíamos nos incentivou a continuar em nosso caminho, sempre dispostas a proteger o que construímos. O futuro, não mais repleto de incertezas, era agora colorido pela esperança. Assim, a luta pela verdade não acabava, mas se transformava em um compromisso. Sabia que estávamos criando raízes firmes em um solo que antes foi devastado e agora renascia de maneira exuberante. Cada passo que dávamos mostrava que não seríamos silenciadas e que nossa jornada apenas começava a iluminar outros caminhos pela frente.